Em relação à parte de movimento, manobra e a parte logística, quais seriam essas principais observações? Quebra de paradigma. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Quebra de paradigma. O Clanf, o nosso carro lagarto anfíbio, já havia sido empregado no exterior por outras forças armadas, no furacão Katrina. E aqui nós nunca nos tínhamos empregado. Tanto que o grupamento operativo de cooperação com a Defesa Civil, ele não contemplava. Contemplava viaturas blindadas Piranha, Unimog e equipamentos de engenharia. Equipamentos pesados. Mas não contemplava o uso de Clanf. Nós não visualizávamos isso. Mas baseado nas experiências anteriores e no vulto do problema que aconteceu... Até porque você mencionou a respeito dos problemas em termos de segurança. Perfeito. Então, com certeza, o Clanf foi um vetor utilizado e que deu amplitude em termos de sensação de segurança. Né? Exatamente. Como a gente está falando aqui de movimento e manobra, a mobilidade do Clanf é uma coisa absurda. Primeiro que ele é sob lagarta, blindado e navega. E um meio apropriado, já imaginávamos que era apropriado, adequado para o uso na Defesa Civil. E comprovamos que ele... E aí ficamos conhecidos, inclusive, como os fuzileiros navais são aqueles que chegam onde ninguém chega. Porque é a realidade, porque as viaturas de outras agências são viaturas muito mais comuns, sob rodas, que não tem essa capacidade que o Clanf tem. E o que você falou sobre a sensação de segurança, porque segurança é a percepção. Percepção, exatamente. Mas mais do que percepção, fato também. Quando nós chegamos lá, infelizmente, até loja de tratores, numa noite, mais de 50 tratores foram roubados. Porque, como eu falei, em 5 municípios você tinha 7 policiais, 7 brigadianos. É culpa deles? Eles estavam salvando a família. Teve policial militar, brigadiano, que teve falecimento na família. Então não tinha, o cara estava enlutado. Então aí chegamos, e aí junto com o Coronel Porto, comandante do 31 Batalhão de Polícia Militar, nós coordenamos passamos a chamar de patrulhas anfíbias. As patrulhas anfíbias se davam com o Clanf, embarcados, digamos, os fuzileiros navais e os brigadianos. Porque, depois eu vou falar na parte de inteligência, cogitou-se a instalação de GLO, garantia da lei e da ordem, e aí sim nós teríamos poder de polícia. Poder de polícia, exato. Cogitou-se isso aí. Então a minha inteligência, a inteligência do distrito, do próprio comando conjunto, estava monitorando esta possibilidade, virtude esses saques, roubos, desvios que estavam acontecendo, como eu classifiquei de os urubus. Né? Até porque a população olha para a gente que está lá e quer uma solução. Exatamente. Ele não vai saber se isso é responsabilidade da Polícia Militar ou da própria Força Militar que está desenvolvendo aquele papel naquela situação. Exatamente. Então ele vai querer uma solução. Então, realmente, essa percepção de se está lá ou não está lá, a garantia da lei e da ordem, eu acho que foi essencial. Exatamente. E o que aconteceu foi, como havia uma ausência do Estado, principalmente no município de Eldorado do Sul e no arquipélago de Porto Alegre, a ausência não por inépcia ou por relapso, é porque realmente não tinha capacidade. Como eu falei, estavam vivendo um estado de calamidade pública. As agências perderam completamente sua capacidade. Aí nós instalamos as patrulhas anfíbias. As patrulhas anfíbias se fizeram nos municípios de Eldorado, Iguaíba e no arquipélago, com a presença, como eu falei, de fuzileiros navais e brigadianos, né, com o seu poder de polícia. Felizmente não tivemos engajamento, mas o grande produto da patrulha anfíbia foi a percepção de segurança. Porque imagine você, na tua casa, no segundo andar, como acontecia muito, as pessoas tinham o primeiro andar da sua casa alagada, mas o segundo andar não estava alagado. E muitos não saíam de lá para evitar que fosse saqueado. Então foi muito interessante, muito vibrante, muito satisfatório, quando nós passamos com os nossos Clanfs, a foto que já foi bastante divulgada, e as pessoas aplaudindo e agradecendo. Bastante interessante. Você tocou no assunto de inteligência, né? E aí eu queria ir um pouco mais a fundo em relação à inteligência. Quais foram os principais ensinamentos nessa parte de inteligência, interação, principalmente
com outras agências e com o próprio distrito, com outras forças que estavam presentes na... Só encerrando a questão do CLANF, né, a questão de mobilidade, antes da gente passar para a parte de inteligência, o CLANF se demonstrou tão eficaz que, diferente do Unimog, que também é um meio excepcional, é o melhor caminhão do mundo, a melhor viatura pesada é o nosso Unimog, e ele fez salvamentos fantásticos. Mas o CLANF e a viatura blindada Piranha, ela tem a vantagem da rampa, porque a carroceria, nós temos que levantar no colo o resgatado. Então, fica difícil. Agora, já com o CLANF e o Piranha, o fato... Parece uma coisa boa, mas entra na TTP, na técnica, tática e procedimento, né? Porque com a rampa de acesso, né, do pessoal, a gente conseguiu resgatar grávidas, a gente conseguiu resgatar pessoas com dificuldade de locomobilidade, cadeira de rodas, idosos. Então, uma coisa que acho que é interessante ficar registrado, além da grande capacidade de mobilidade, o fato da rampa ser superior, aí, ser mais fácil de resgatar. Só um registro aqui, Alexandre. No dia 23 de maio, né, no dia 23 de maio de 2024, o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, de cooperação com a Defesa Civil, no município de Guaíba, no bairro de Santa Rita, nós resgatamos 571 vítimas da enchente, numa tarde. Que a água subiu, como estava tudo encharcado, muito rápido. Estava tudo encharcado, o terreno é uma esponja, né? Aí qualquer chuva, e foi uma chuva torrencial, uma chuva muito torrencial, subiu rapidamente, a água atingiu o teto das casas, fomos chamados, e numa tarde nós conseguimos resgatar com os nossos CLANF e os blindados, com essa mobilidade, porque outras viaturas não tinham essa mobilidade, não tinham essa capacidade, e aí sim nós, graças a Deus, conseguimos resgatar 571 pessoas, além do uso de ETT e tudo mais. Na parte de mobilidade ainda, foi fundamental também nós decidirmos criar um grupamento funcional de engenharia, porque as demandas para a engenharia eram muito grandes. Então, ao invés da engenharia ficar como grupamento funcional subordinado ao CCT, nós resolvemos que ele fosse um grupamento funcional independente, com demandas específicas. Tá? Então, só para ideia, no primeiro contingente, o nosso grupamento funcional de engenharia, ele tirou 1.800 metros cúbicos do município de Guaíba, para liberar realmente as vias de acesso, liberar as estradas, o negócio interessante é que nós tínhamos as retroescavadeiras, mas tinha uma dificuldade de caminhão basculante. Mas a prefeitura tinha basculante e não tinha retroescavadeira. Você vê como as capacidades... E aí eu faço um link com a função de comando e controle na reunião de SCI. Que foi na reunião de SCI que nós descobrimos que a prefeitura tinha caminhões basculantes disponíveis, mas não tinha retroescavadeira. E nós tínhamos retroescavadeira e somente o caminhão basculante. Então, isso foi bastante interessante. Tá? Só reforço, terminando, a questão da mobilidade, a questão do uso também de ETT, fundamental, né, e EDPN. A EDPN ela tem a vantagem de entrar em lugares mais restritos, mas tem a desvantagem de ser vulnerável a rasgar. Exatamente. Né? Então esse é só um registro. Agora,